Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, a Jesus: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. Amém? Pai, nós queremos agradecer por esta palavra. Queremos agradecer pela verdade que ela tem e por aquilo que ela poderá fazer hoje na nossa vida. Vem o Espírito Santo, vem nos ensinar, nos libertar, transformar, fazer algo que só o poder do Senhor pode em nossas vidas. Assim, usa-me como instrumento do teu trono para ser portador da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, Jesus, ele tinha um propósito na sua vida, que era a cruz, que era a morte. Jesus veio para morrer. Não é diferente de nós. Todos nós um dia encontraremos esse caminho, não é verdade? A morte faz parte da nossa vida. E Jesus, ele viveu 33 anos, e ele viveu 30 anos, e com 3 anos ele exerceu os seus últimos anos cumprindo com o seu chamado, cumprindo com o seu propósito. E ele então viveu como uma pessoa normal. Ele era 100% Deus e 100% homem. E Jesus viveu como uma pessoa normal. Ele tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, ele tinha amigos, ele tinha uma rotina de vida. E esses 3 anos finais, Jesus viveu intensamente proclamando o reino de Deus. Ele proclamava o reino de Deus, ele falava, ele manifestava milagres, por onde ele passava, havia sempre um manifestar sobrenatural de Deus. E ele tinha que criar ali uma situação onde ele se tornava um alvo, ele se tornava alguém que os próprios judeus começaram a odiá-lo, os próprios os homens importantes daquele tempo começaram a ficar preocupados com ele, porque ele era um forte líder, ele era um homem que atraía multidões, e ele então estava dentro de um processo de inveja, dentro de um processo de ódio, dentro de um processo onde ele mesmo dizia: é necessário que eu passe por isso. E ele estava sendo como um homem alvo de morte, porque ele estava sendo um instrumento de transformação naquele tempo. A gente, quando pensa nesse juiz, o Moro, né, a gente fica preocupado, né, porque ele e toda a sua equipe estão fazendo um grande barulho em nosso país, não é verdade? E ele está arrastando multidões. Ele tem aí, né, quando sai aí alguns abaixo-assinados, aí 15 milhões, eu acho, né? Né? E ele é um homem que também está proclamando um trabalho de verdade, né? Um trabalho onde está trazendo à luz aquilo que está oculto, a mentira, todo esse sistema corrompido, né? E nós temos que orar por esses homens, amém? Porque ele não está indo para a cruz,
mas ele está cumprindo uma missão que lhe foi dada. Nós temos que orar por esses homens, porque eles estão fazendo um papel importante. Talvez essa geração, esse momento, vai ser o grande divisor de águas do Brasil. Pode ser que o Brasil liberte-se desse estado de corrupção. E eu espero que sim, porque na minha história de vida dentro dessa nação, eu nunca vi um ano que fosse diferente. Sempre crise, dificuldades, né? A gente vive esse contexto e a gente queria muito que os nossos filhos vivessem um país melhor, um país com mais dignidade, com mais respeito, com mais, com menos diferença de renda, né? Per capita, né? Com uma vida mais justa. Amém. Nem sei por que eu falei isso. Amém. Mas veio à mente isso, né? Porque Jesus, ele passou a ser perseguido, porque ele trazia uma verdade. E dentro desse ambiente em que Jesus vivia, ele andava muito de barco, até porque muitos dos seus discípulos eram barqueiros, eram pescadores, né? Eu acho que ele usava os barcos de Pedro, Tiago, João, e o Mar da Galileia era um local onde eles navegavam muito, porque Jesus trabalhava naquelas circunvizinhanças. E houve um momento em que eles estavam nesse barco, e é muito interessante porque houve uma tempestade, né? E aí Jesus e os discípulos ficaram apavorados, né, com aquela tempestade. E Jesus perguntou para eles: por que vocês estão com medo? E eu queria fazer uma pergunta para você hoje. Eu queria que você prestasse atenção, por favor. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Se você está marcando, escreva isso. Quais são os meus medos? Quais são os seus medos? Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês estão com medo? Por quê? Eles estavam diante de uma grande tempestade. Eu achei meio irônico essa pergunta de Jesus, né? Por que vocês estão com medo? O texto diz assim, no versículo 30, ele diz assim, que onde, no versículo 38, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Eles não só acordaram Jesus, eles clamaram, né? Imagina, ele acordou um bando de apavorados, né? Eles estavam apavorados, eles estavam em pavor, né? Você já se sentiu assim em pavor, em medo, hein? Eu me lembro que uma certa vez nós estávamos com a família na praia, com a família da Érica, e toda a família da minha sogra junto, hoje dá mais de 25 pessoas. E aí nós estávamos, naquela época eram menos, mas estávamos E aí os homens decidiram ir conhecer uma ilha, e nós alugamos um barco daquele de pescador, aquele negócio doido assim que sabe? Aquele negócio de madeira, com motor no meio, e eu fiquei atrás, todos nós ali. E aí, meu Deus, aquilo eu não sei se era distante ou aquilo não andava, porque o negócio não chegava nunca, e aquilo entrava água para dentro, e o cara com uma canequinha jogava água para fora, e aquele motor, e aquilo foi me dando um medo. Eu falei assim: meu Deus, se nós morrer aqui, porque todos nós estávamos, né, Rubens? Todos nós estávamos, os homens estávamos ali, elas ficavam tudo viúvas, porque ninguém sabia nadar direito, eram todos doidos, né? Acho que nem tinha salva-vida para todo mundo. Assim, eu fiquei atrás do Rubens, eu me agarrava nele, isso, né? E eu fiquei pensando: meu Deus, que loucura. E me deu medo ali, me deu medo. Eu não tive pavor, porque não veio uma... Eu fiquei pensando: já pensou se nasce uma tempestade aqui? Eu fiquei ficar com esse pavor que os discípulos estavam, eles estavam apavorados. E Jesus diz: mas por que estão com medo? Por que estão com medo? Irmãos,
Você já se viu diante de uma grande tempestade? Essa semana surgiu uma grande tempestade na sua vida? Deixa eu fazer isso aqui, desculpa. Não vou conseguir. Você já se viu diante de uma grande tempestade? Nossa, veio todo mundo agora. Só dois. Você já se viu diante de uma situação em que você está orando e parece que Jesus não te ouve? Você está numa situação assim, meu Deus, tem que acontecer um milagre, tem que ser essa semana, tem que ser hoje. E parece que Deus não ouve. Parece que Jesus está dormindo e Ele não te ouve. E você começa a chegar assim, meu, a luz no fim do túnel, e a luz não é a saída, é o trem que está vindo. E você diz, meu Deus, acho que Deus não está me ouvindo. Os discípulos estavam assim, eles não conseguiam ver uma saída. E foi interessante porque alguns historiadores dizem que essa tempestade ela surgiu de repente. Eles não estavam preparados para ela. Ela surgiu de repente. E assim é a nossa vida. Às vezes surge do nada uma tempestade. Uma tempestade. Por que Jesus dormia profundamente? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não tinha medo. Ele não tinha medo. Ele nunca teve medo. Ele nunca teve medo. Porque se ele tivesse medo, ele não morreria naquela cruz. Ele não morreria. Jesus não tinha medo. Por isso que ele dormia profundamente. Agora, é natural, presta atenção nisso, é natural sentir medo. Todos nós sentimos medo. O medo é uma reação natural do nosso corpo, da nossa mente. Mas não devemos viver com medo. Não devemos viver com medo. E quando que o medo chega? Quando estamos diante de uma dificuldade, de um perigo, de um desafio. Nosso instinto natural é correr, é fugir, é se acovardar, é desistir, é entrar em pânico, pavor. Quando nós estamos numa situação de medo, nosso instinto natural é fugir daquela situação, não é verdade? Está pegando fogo. Se alguém gritar aqui, está pegando fogo, qual que é o seu instinto natural? Aonde? Não, você já está lá fora. Não é verdade? Né? Eu me lembro uma vez, nós estávamos num carro, 5 dentro, eu e ele, tem mais uma turma, e de repente fumaceou assim no painel, assim, uma fumaça, assim, um negócio doido, né? E o meu cunhado assim, encostou o carro assim no estacionamento, no acostamento. Gente, a Ruth foi a primeira a correr. Quando eu olhei assim, as portas todas abertas, não tinha mais ninguém dentro do carro. É um instinto natural, né? Você corre. Quando você sente medo e quando você sente pavor, né? Eu já contei essa história uma vez. Eu tinha uns primos que moravam no interior e lá não tinha muito o que fazer. Mal pegavam um canal de TV. Aí nós estávamos lá, uns 10 assim, um olhava para o outro e dizia assim: vamos roubar a melancia? Olha o que os caras queriam fazer. Essa era a diversão deles. Vamos roubar. Eu disse: meu Deus, roubar melancia? Eu era da cidade, eu não sabia disso. Aí vamos roubar melancia. Aí disse: deve ser divertido roubar melancia. E aí eu olhei, eles vieram com uma tobata. Não sei se você sabe o que é uma tobata. A tobata é um trator que faz um barulho danado. E eu disse: vocês vão roubar melancia de tobata, o cara vai escutar? Eles: não, o cara não escuta. Subimos todo mundo em cima daquele negócio e fomos roubar. Gente, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu comi barro. Nós estávamos assim, era uma plantação e depois era o negócio da melancia, tinha um milharal. Eu estava tão nervoso, eu fiquei tão em pavor. E o cara começou a tirar lá, os cachorros batiam, eu disse: não, vamos ver. Eu comecei a comer barro. Você está rindo, mas você já teve umas reações doidas assim, né? Morde as unhas, né? Morde o que está na frente, agarra quem está ali, né? Você se segura com força. Então nós temos uma reação
E eu saí numa carreira, eu corri, atravessei o cemitério, não sei onde é que eu fui parar, mas eu saí correndo. Eu tive uma reação diante do medo. E é interessante porque o medo, o pavor, ele nos faz ter um instinto de correr, de desistir, de tomar uma decisão, às vezes, de desespero, né? Vocês já assistiram alguns filmes onde há uma cena, né, de uma situação, e aí tem pessoas que entram em pânico, entram em desespero, a pessoa tem que bater nela, ou sei lá, fazer alguma coisa, chacoalhar ela, porque ela fica apavorada, ela fica desesperada, e nós, diante do medo, nós nos sentimos assim, nós nos sentimos e o diabo, ele usa isso como uma de suas poderosas armas contra a sua vida. E hoje eu queria mostrar para você que o diabo tem usado muitas vezes o medo como uma arma poderosa contra a sua vida. É interessante que quando o medo bate à nossa porta, nós abrimos e convidamos ele para entrar. Essa semana eu vivi uma situação e eu estava inquieto e eu estava com sentimentos de medo de algumas coisas, e eu fui dormir com aquele sentimento, e naquela noite eu abri a porta do medo e fui dormir com ele. Eu não dormi, eu tive insônia, eu tive uma noite horrível. Eu não sei se você já fez isso, mas às vezes nós abrimos a porta para que o medo fique com a gente, para que ele durma com a gente, para que ele viva com a gente na semana. É você quem abre essa porta. E o diabo usa isso de uma forma poderosa para nos apavorar, para nos segurar, para nos deixar desestabilizados. E é horrível quando nós vivemos assim. Eu me lembro que quando eu tinha 22 anos, eu tinha uma empresa e eu convidei o meu pai para trabalhar comigo nessa empresa. E nós passamos por uma grande dificuldade e eu tive medo daquela situação. Eu era muito novo e eu desisti daquela empresa. Eu simplesmente assim desisti da empresa. Nós paramos e eu tirei meu pai de uma outra empresa em que ele trabalhava há muitos anos, fiz um desafio para ele, e ele veio trabalhar comigo. Ele ficou 1 ano e meio. Quando eu cheguei e contei para ele que eu iria desistir, que eu iria parar, eu vi que eu frustrei, porque ele tinha uma expectativa comigo, e eu frustrei. E naquele tempo, com essa idade, eu abri uma porta na minha vida chamada medo de frustrar as pessoas. E eu sempre comecei a viver com medo de frustrar as pessoas, com medo de gerar expectativa nas pessoas. E o diabo começou a usar isso de uma forma poderosa na minha vida, onde eu acabei tendo 2 grandes conflitos. Quando vinha a situação, eu queria desistir, porque aí eu tinha medo de frustrar. Isso é um comportamento que nós temos às vezes, e nós vamos alimentando isso, e o diabo vai usando isso, e ele vai nos travando no processo da vida, quando nós temos que tomar grandes decisões, porque Deus tem planos grandes para nós. E quando nós vamos nessa história da nossa vida, vai acontecendo algumas coisas onde o diabo já vai trabalhando para nos impedir de tomar decisões, quando nós precisamos tomar decisões sérias no contexto da nossa vida. Quais as portas de medo que você abriu na sua vida? Quais as portas? Quais as decisões erradas que você tomou em que você abriu uma porta de medo? Quais as decisões, quais as situações que você viveu? Quais um conflito, uma situação em que aconteceu com você, um acidente? Eu me lembro que a Erika, ela estava grávida do Jefferson, e nós estávamos em viagem, e eu rodei o carro numa noite,
chuvosa, né? E nós éramos recém-casados. E eu rodei o carro 3 vezes, o carro, e não aconteceu nada, graças a Deus. Eu só rodei, perdi a pista. E todas as vezes que a Erika estava comigo, que eu entrava numa curva, a Erika se segurava. Isso me deixava irado, porque eu dizia assim: ela nunca mais vai confiar em mim, pastor Cícero. Eu falei: ela nunca mais vai confiar em mim. Entrava numa curva, eu segurava. Eu disse: Jesus, você não confia mais em mim, né? E aí, hoje não, hoje ela já entra só segurando com uma mão. Não, mas hoje ela está tranquila, né? Hoje ela confia. Mas são essas situações, irmãos, que acontecem na nossa vida. Às vezes um acidente, uma tragédia, uma situação no seu trabalho em que você foi tomado de medo, de pavor, uma situação que você viveu com seu cônjuge, com seus filhos, e aquela situação abriu ali uma porta de medo, e ali o diabo começa a usar isso todas as vezes em que você passa por alguma situação. Isso gera um conflito e você trava, você não consegue tomar uma decisão, você não consegue fazer com que... Então você tem que cuidar, porque o diabo gerou algumas situações na sua vida em que você abriu uma porta, você abriu a porta, e você precisa fechá-la. Você precisa fechá-la. Você precisa fechá-la. Quando Jesus questiona os discípulos por que eles estavam com medo, por que ele questionou os discípulos? Por que vocês estão com medo? Porque quando Jesus está presente, irmãos, o medo não pode agir. Olha o que diz 1 João 4,18: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor, que é Jesus, ele expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? A presença de Jesus, ele põe fora o medo. João 14:27, Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Irmãos, a única forma de vencer o medo é com a fé. A única forma de fechar essas portas é enfrentando o medo e não desistindo. Presta atenção no que eu vou falar. Você não ora pedindo para Deus tirar o medo, mas você ora pedindo para Deus lhe dar coragem. Amém? Você ora pedindo para Deus lhe dar ousadia, lhe dar sabedoria, lhe dar fé, para que você vença os desafios. Amém? Amém. Deus está falando hoje: não ore para Deus: Deus, tira esse medo de mim. Não, diga: Deus, me dá coragem para vencer, para lutar, para passar por essa situação. Quando nós iniciamos a construção da sede do FAGE, nós tínhamos 50 mil reais para iniciar uma obra que sairia mais de R$500 milhão. Nós tínhamos 50 mil reais. Eu morri de medo, eu tenho medo de dívida, irmãos. E aí eu tinha que tomar uma decisão de fé. Eu tinha que tomar uma decisão de fé. Nós precisávamos iniciar o projeto, a obra. E eu disse: Deus, eu preciso vencer esse medo, e eu vou vencer com uma posição de fé. E aí nós eu e minha esposa tomamos um passo de fé. E quando nós sentamos com a empreiteira e assinamos o contrato da construção, naquele dia eu estava fechando uma porta de medo na minha vida, e eu estava alimentando a minha fé. E hoje nós estamos com a obra quase construída, e nós não devemos R$1, porque Deus proveu o milagre. Quando Jesus está na sua vida, Deus não faz, não deixa você ser envergonhado. Amém? Deus não deixa você ser envergonhado. E Deus, ele passa pelo processo com você. Quando nós temos Deus em nossa vida, quem tem Jesus aqui no seu coração? Aleluia. Amém? Então você tem que crer.
Você tem que acreditar que Ele está com você, e o medo não pode mais ter poder sobre a sua vida. O medo não pode mais travar você, porque ele levanta e olha para você e diz: por que você está com medo? Eu estou aqui. Mas o Senhor está dormindo. Não, eu não estou dormindo, é a minha presença que determina o poder sobre as coisas. Amém? A presença dele ali, jamais aquele mar tempestuoso, jamais aqueles ventos fortes iriam afundar aquele barco, porque ele era o Criador que estava ali. A presença dele. Mas eles o acordaram, eles queriam que ele tivesse uma atitude, eles queriam que ele falasse alguma coisa. E ele então se levanta, e às vezes nós fazemos isso: Deus, eu quero uma palavra, eu quero um sinal, eu quero que o Senhor mostre alguma coisa. E ele faz. Ele se levantou e disse: vento, se acalma, mar, aquiete-se. Aí eles tiveram medo de Jesus. Eles tiveram medo de Jesus. O texto diz que eles ficaram apavorados. Meu Deus, quem é esse? Quem é este? Que até o mar, que até os ventos o obedecem. Amém? Amém. Se Ele está com você, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas Ele não está falando nada, não tem nenhum sinal. Fica tranquilo. Se Ele está com você, isso não vai tocá-lo. Isso não vai poder agir na sua vida. Qual é o seu medo? Eu me lembro que o Jefferson, ele reprovou 2 vezes. Foi 2, né, filho, para fazer o teste da carteira. Uma. Caiu a casa. E aí eu fui com ele. Eu fui com você, né, no teste ou não? Eu fui com ele no teste, porque eu era um dos instrutores dele. Eu falei: você vai conseguir, você vai vencer. Filho. Aí o cara foi lá e me errou na baliza. E aí ele voltou muito frustrado e tal. Aí eu disse: então tá bom. Peguei ele, levei ele no horário de pique na Marechal Floriano, né? Nós tínhamos um carro, um homem grande, né? Disse: te vira, para o carro, estaciona. Mas aqui agora, irmãos, às vezes Deus precisa nos levar para a situação de conflito, para fazer a gente vencer o medo. Pergunta se no próximo teste ele não passou. Às vezes Deus nos leva em situações porque Deus está contigo e Deus está treinando você. Deus está dizendo: você vai conseguir, você vai passar, você vai vencer. Amém? Porque a gente só vence quando a gente passa de novo pela situação. É assim que Deus nos cura. Foi isso que Ele fez com Pedro. Pedro teve que passar por aquela situação com Ele para ser curado. Há situações na nossa vida que Deus nos proporciona e você diz: meu Deus, de novo eu tenho que passar por isso. Não! Deus agora está com você. Antes você estava sozinho, mas agora Ele está com você e Ele vai fazer você vencer, porque Ele vai te ensinar. É você que é o vencedor. E Ele já venceu na cruz, mas Ele quer que você seja um vencedor. Ele quer que você consiga. Ele quer que você tome posse do sabor da vitória. Ele quer que você vença aquilo que domina a sua vida, aquilo que o escraviza, aquilo que o prende. Ele quer que você se liberte disso pela presença dele na sua vida, porque Ele é seu Pai. Ele o ensina, Ele o conduz, Ele o ama. Você é um filho, e essa é a presença do Pai: cuidar do filho, ensinar o filho, fazê-lo vencer e andar sozinho. Amém? Amém? Essa é a função do Pai. É assim que você faz com o seu filho, é assim que eu faço com os meus filhos, e é assim que Deus faz com a gente. Ele é Deus, Ele é Pai, e é assim que Ele age. Para vencer o medo você precisa de 3 coisas. Creia que Deus vai intervir. Irmãos, creia que Deus vai intervir. A sua fé é do tamanho da sua aprovação. Creia que Deus vai intervir. Às vezes eu estou numa situação, irmãos, sabe aqueles filmes assim que
que está lá, aquele filme de guerra, aqueles filmes épicos. E aí o comandante, ele bota os arqueiros de um lado, sabe, aí ele bota os cavaleiros de outro, e aí vem o inimigo, e aí os arqueiros estão prontos para soltar as flechas, e aí os arqueiros querem soltar as flechas porque os inimigos estão chegando, e ele diz: ainda não, ainda não. E aí quando chega no momento exato, em que ele sabe que é o momento exato, ele diz: agora sim. Aí ele solta aquelas flechas e elas caem no momento certo e elas derrotam o inimigo. Eu queria dizer que você precisa crer e ouvir a voz de Deus, porque tem um momento certo em que Deus diz: coragem, agora vai, agora é o teu momento. Amém? É o momento em que Deus está com você, é o momento em que Deus intervém no seu processo. O segundo processo: mova-se, mexa-se. Você precisa fazer a sua parte. Amém? Deus não vai fazer tudo sozinho, você vai fazer parte do processo. Mova-se, mexa-se. A terceira: você precisa fechar as portas que o diabo abriu para travar você, para criar pavor na sua vida, para criar um medo aonde você entra em pânico. Irmãos, deixa eu lhes explicar algo. Preste atenção aqui. Quando nós não temos Deus, nós vivemos uma vida natural. Mas quando nós temos Deus, Ele nos reveste com o sobrenatural. E foi isso que aconteceu no barco. Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar. E eles ficaram aterrorizados, porque naquele momento houve um manifestar sobrenatural de Deus. Amém? O que você precisa que seja o sobrenatural de Deus? Só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Nós não podemos ter medo de que os problemas não virão, eles virão. Nós precisamos enfrentá-los. Eu passo a semana enfrentando problemas, mas é isso que fortalece a nossa fé. A sua fé é do tamanho que você determina que ela seja. Amém? Amém. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? O quanto que você realmente tem de fé? O quanto que você realmente permite que a sua fé seja exercitada? O medo, ele vem tirar o nosso foco daquilo para o qual nós estamos caminhando. Não se distraia, continue caminhando no seu propósito, louvando e confiando em Deus. Já que pode tocar, por favor. Marcos Lucado, ele conta uma história interessante. E eu acho que vai precisar puxar para frente, não? Não? Tá bom. Marcos Lucado, ele conta uma história interessante da sua vida. Ele conta que ele tinha 6 anos. Marcos Lucado é um escritor americano, um pregador. Eu gosto muito dos livros, das ministrações dele. E ele conta que ele tinha 6 anos e ele era de uma família grande, e o pai dele permitiu que ele assistisse um filme do lobisomem junto com a família. E ele diz assim: meu pai nunca devia ter deixado eu assistir aquele filme. E a partir do momento que ele assistiu aquele filme, ele se tornou aterrorizado e com muito medo. E todas as vezes que ele ia para a cozinha beber água de madrugada, ele chegava na sala e ele olhava para o sofá e ele dizia: o lobisomem está atrás do sofá, ele vai me pegar. Aí ele ia lá no quarto: pai, o lobisomem está lá, eu queria tomar água. Aí o pai dele dizia assim: filho, ele não está lá, mas eu vou lá com você, vamos ver. Ele não está lá, isso é da sua cabeça, é um medo, é uma mentira na sua mente. E aí ele vinha segurando na camiseta do pai, e o pai vinha, ele vinha atrás olhando. Aí o pai ia até o sofá e dizia: olha, ele não está aqui, é da sua cabeça.
E aí ele ia para a cozinha, e o pai pegava água e dava para ele beber. Ele tinha 6 anos, e ele bebia aquela água e olhava para o pai dele e dizia: quem é esse homem que não tem medo? Amém? É isso que o Senhor está dizendo para você. Ele quer pegar você e mostrar para você que esse medo não é verdade. Amém? Não é verdade. Não é verdade. É uma coisa gerada pelo diabo. É algo gerado na sua mente. É algo que você colocou na sua mente de uma forma em que não é verdadeiro. Que não é verdadeiro. Quantas vezes nós estamos em conflito? Quantas vezes nós estamos em conflito? Quantas vezes nós estamos travados porque surgiu alguma situação na história da sua vida em que o diabo gerou medo? Eu me lembro do acidente do pastor Fábio. Medo de morrer, né, pastor? Medo de morrer. Eu penso que todos nós temos traumas, todos nós temos situações. E eu penso que nós poderíamos fazer muito mais, poderíamos produzir muito mais, quando nós vencemos esses medos. É uma situação que você passou na vida, uma dificuldade financeira, uma crise conjugal, uma situação com um filho, um acidente, a escravidão de um vício, a luta de um vício, onde o diabo travou a sua vida e você sente medo. Eu estava conversando com alguns meninos que estão saindo do tratamento e eles diziam: eu estou com medo. Eu estou com medo de voltar para casa, estou com medo de ser quem eu tenho que ser, né? É natural sentir medo, mas você não pode viver com medo. Amém? Você não pode viver com medo. Não corra, não fuja, não se desespere. Enfrente, lute, vença. Tem uma música que a